Nosso estudo de hoje é a lição 42 do livro Justiça Divina, Desligamento do Mal. Antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente, acordada perante a lei, não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos companheiros, dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste e coopera, quanto possível, para que seja ele talhado à feição de câmara corretiva no qual se regenere e, ao mesmo tempo, se isole das sugestões infelizes capazes de lhe arruinar os bons propósitos. Patronos da guerra e da desordem que esbulhavam a confiança do povo escolhem o próprio encarceramento na idiotia em que se façam despercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Tribunos ardilosos da opressão e caluniadores empeçonhados pela malícia pedem o martírio silencioso dos surdos mudos, em que se desliguem pouco a pouco dos especuladores do crime, a cujo magnetismo degradante se rendiam inconsciente. Cantores e bailarinos de prol, imanizados a organizações corrompidas, suplicam empeços na garganta ou pernas cambaias, a fim de não mais caírem sob o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envelheceram as energias do amor imploram olhos cegos e estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que um dia elegeram por associados e irmãos de luta mais íntima. Criaturas insensatas que não vacilavam em fazer a infelicidade dos outros solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados que os afastem dos quadrilheiros da sombra, com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta que provoca repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, em cujos fluidos alvitados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. Se trazes alguém contigo portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Para todos nós que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Texto muito grave o texto de hoje, mas a gente vai começar lembrando uma passagem do Evangelho em que Jesus fala que se o olho for motivo de escândalo, mais vale arrancar o próprio olho e entrar no reino dos céus do que ser lançado nas trevas por conta do olho. E a gente começa a pensar no seguinte: se fizer a interpretação literal dessa passagem do Evangelho, a gente simplesmente está frito. E eu me lembro de uma vez, eu não consigo mais achar esse livro na rede, no Google, nas redes sociais. Eu já consegui uma vez. Ele deve ter sido retirado por algum motivo, mas eu me lembro de um padre italiano em que ele dizia que tinha atração sexual pelas suas fiéis e ele penalizando, ele se castrou. E ele, no final da vida, ele escreveu um livro pequeno, em que ele dizia o seguinte: ele dizia que foi a maior bobagem que ele fez na vida dele, porque o problema nunca esteve no órgão genital, sempre esteve na mente. Ele que trazia essa enfermidade aqui na mente. E a gente começa a interpretar à luz da doutrina espírita, entender à luz da doutrina espírita, que cada vez que eu me automutilo, eu estou lesionando o meu perispírito, podendo trazer os reflexos, os resultados dessa automutilação até no meu próximo corpo, numa próxima encarnação. Então a gente não deve se automutilar de forma alguma. Então a maneira da gente interpretar, se o olho for motivo de escândalo, ele deve ser arrancado, é a gente entender como o Emmanuel começa aqui o texto, que antes da reencarnação, antes de vir para o corpo, mergulhar para o corpo, no balanço das responsabilidades que competem a gente,
Aí ele fala, a mente, ela não se vê apenas defrontada pelos resultados da culpa, não, mas ainda se vê unida ainda com o que ele chama de sindicato das trevas. Então, o que ele fala para a gente? Ele fala, a gente começa a fazer estudos sobre o novo corpo físico que servirá por degrau para o reajuste. Esse corpo físico ele tem que me provocar ao mesmo tempo arrependimento, oportunidade de eu reparar o mal, mas ao mesmo tempo também de quebrar a sintonia com aqueles companheiros do passado que acham que ainda são os nossos donos, que ficam revoltados porque a gente tomou caminhos diferentes e que insistem nesses processos de obsessão, de influência o tempo todo. A gente começar a pensar assim, né? Vamos imaginar que o encarnado que a vida inteira foi um inveterado bebedor aí dos finais de semana. Tem um dia que ele para e os amigos dele falam, por que fulano parou? Virou evangélico, virou espírita, virou religioso, foi doença do corpo? Que é isso? Não, vamos voltar e vão naquele processo, chega a ser obsessivo mesmo, para que a pessoa volte para aquele reduto, ela não aceita. Então a mesma coisa são as forças do mal. Mas o objetivo do texto de hoje também foi mostrar para a gente que algumas marcas que a gente traz no nosso corpo são consequência desse planejamento, dessa programação, e todos eles sem exceção, têm a sua razão de ser. O Emmanuel deixa material bastante aqui para a gente refletir hoje. Aqueles que foram patronos de guerra e desordem, eles entram no corpo em que a mente não está funcionando, na idiotia, termo utilizado na época, hoje, com a linguagem norma, seria portador de necessidades especiais. Mas respeitando o termo utilizado, inclusive na época de Kardec, era isso. É deficiente mental, né? Já foi assim também. Hoje não, hoje é portador de necessidades especiais. São termos que realmente ajudam a gente a sair do pejorativo. Não vai aqui de mim crítica nenhuma. Depois ele vem falar assim, tribunos, aquelas pessoas que falavam muito, mas influenciavam de maneira equivocada, surdo-mudo. Olha só que coisa interessante. Né? Cantores e bailarinos que utilizavam textos, músicas que só corrompem o ser humano, eles agora pedem problemas na garganta e nas pernas para que não cantem mais e nem utilizem de maneira equivocada as pernas. Depois ele vem falar para a gente, espiões que teceram intrigas de morte, artistas, e o que acontece? Eles pedem para vir com os olhos cegos, estreiteza de raciocínio. E muitas das vezes é concedido mesmo. E Emmanuel vem hoje trazendo um repertório bastante vasto na lição de hoje, explicando que a grande maioria das vezes, quando a limitação que a gente já traz no nosso corpo, ela é irreversível, ela pode estar sendo provocada primeiro por lesões que eu me provoquei mesmo na encarnação passada, uma automutilação, ou reflexos do que eu fiz com os outros. Então ele continua aqui, só para a gente poder dar uma olhada com calma, né? Criaturas que faziam a infelicidade dos outros, agora vêm com os nervos paralisados, troncos mutilados, enfim. Depois ele vem homens e mulheres que se brutalizaram do vício, agora trazem na frustração genésica uma epiderme deformada, algum problema de pele. Aí Emmanuel vem trazer uma frase para a gente, se alguma enfermidade irreversível te assinala o corpo, não perde a paciência, aguarda o futuro. E se você estiver com alguma pessoa na sua casa, na sua família, que traz essa enfermidade, tenha muita paciência também, ajuda essa pessoa a aceitar a dificuldade como sendo luz de bênção. Tudo está sendo para o nosso progresso. A gente tem que acabar com essa coisa de achar a doença é coisa do demônio. Coisa nenhuma. Está sendo por Deus mesmo. É para a educação nossa. Toda doença é educativa para o nosso espírito. Emmanuel termina assim, para todos nós que temos errado infinitamente no caminho dos longos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos, ansiosos pela mudança de vida, fastigados de nossas próprias obsessões.
reparação do mal que a gente fez e mudança de comportamento. Esse é o objetivo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.